Nós vamos fazer hoje nosso estudo do livro Fonte Viva, Servir e Marchar, é o texto número 52 do nosso livro, e fazendo uma conexão com a nossa prece de abertura, quando a gente fala em a importância de nós abraçarmos aqueles que estão próximos, abraçarmos aqueles que convivem conosco, que dividem o nosso caminhar, e estendendo também um abraço para o mundo, é uma grande dificuldade que nós enfrentamos, exatamente porque, para que esse abraço seja praticado e seja estendido, é importante que nós estejamos em harmonia conosco mesmo, em harmonia com Deus, com o plano espiritual superior de modo geral, porque a importância de servir e ser servido vai de acordo com, aliás, a condição para servirmos ou sermos servidos vai exatamente da nossa condição interior. Muitos de nós certamente gostaríamos de ser servidores, mas devido às nossas necessidades, às nossas carências, às nossas fraquezas, nós acabamos pedindo para sermos servidos por essa grande necessidade que nós temos. E o nosso texto de hoje fala exatamente sobre isso, sobre a questão do nosso servir e marchar. Porque quando nós nos aproximamos de uma filosofia que começa a despertar em nós uma nova realidade a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa verdadeira essência espiritual, nós naturalmente caminhamos em direção a essa elevação, a esse aprofundamento, a essa solidificação desses valores, dessas verdades. Mas, infelizmente, quando nós nos propomos a isso, quando nós escolhemos, como eu sempre falo para vocês, quando nós escolhemos uma filosofia de vida, que significa, a gente já falou isso num outro estudo, mas vale a pena a gente reforçar, filosofia de vida é aquilo que eu determino como sendo o meu modo de viver. Embora todos nós professemos a doutrina espírita, tenhamos simpatia, proximidade, estudemos, gostamos também, cada um de nós vive a doutrina espírita de acordo com o seu próprio modo, de acordo com a sua compreensão, de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua força, com a sua coragem. E isso significa que nós determinamos o nosso modo de viver. Esse modo de viver é a nossa filosofia. Todos nós, no mundo hoje, buscamos um modo de viver. Aquele modo que nos proporciona maior felicidade, ou pelo menos aquilo que nós entendemos como felicidade. Quando nós buscamos aquilo que nos proporciona segurança, conforto, confiança, fé. Então, todos nós no mundo buscamos uma forma de viver, buscamos essa filosofia. Se torna muito mais fácil quando nós nos aproximamos de uma filosofia que é compartilhada por muitos. Esse é o grande papel que tem hoje as religiões. Cada religião oferece uma filosofia dentro de suas bases filosóficas, dogmáticas, ritualísticas, espirituais, hierárquicas. Cada uma então determina, olha, a nossa religião acredita nisso. Então aquelas pessoas que têm uma afinidade com esse modo de viver vão então se aproximando e formando aquele grande aglomerado. Algumas religiões são mais volumosas pelo fato de terem mais adeptos que pensem daquela mesma forma. Outras são menos volumosas, de acordo com a cultura, de acordo com o entendimento de cada um. E aí então nós vamos nos aproximando dessa filosofia. O fato de estarmos presentes dentro da doutrina espírita significa que o nosso pensamento se afiniza com aquilo que a doutrina espírita propõe, não apenas com relação a crenças. Quando nós falamos, grande abraço, Alexandre, bom dia pessoal. Não com relação a crenças, não, eu acredito que existe vida após a morte, eu acredito que existe a mediunidade, não é uma questão de crença, é uma questão daquilo que eu sinto vivendo, então boa passagem, é aquilo que eu sinto vivendo essa filosofia. Eu me sinto feliz por pensar dessa forma, me sinto feliz, beijo Chanri, acreditando naquilo que a doutrina me oferece de entendimento para as minhas dificuldades, para as minhas virtudes, para as minhas conquistas, para tudo.
Então hoje nós temos todos aqueles que pensam dentro de uma linha de raciocínio espiritualista, dentro de uma filosofia, optam então por aquele modo de viver. Nós temos aqueles que não se afinizam com religião nenhuma, em virtude dos conflitos que ele possui, das negações, das rejeições e tudo mais. Então ele opta por criar a sua própria filosofia. A minha filosofia de vida é viver bem com os meus vizinhos, é viver bem no meu trabalho, é tentar ganhar a maior quantidade de dinheiro possível. É possível para mim a maior posição social, o maior destaque, o maior reconhecimento das pessoas. Isso para nós é uma filosofia de vida. Então cada um tem a sua dentro de seu entendimento, dentro de sua limitação. Se resume nisso tudo esse nosso entendimento. Então hoje as pessoas estão buscando uma forma de serem felizes. E naturalmente elas vão se aproximando dessas instituições, tentando encontrar aquilo que para elas será algo construtivo, algo confortador, algo que vai trazer para ela essa segurança. Então tem partes que ela aceita, tem partes que ela não aceita, ela aceita só aquela parte que é mais interessante, a outra fica um pouco mais descrente, um pouco mais distante. Então ninguém conseguiu encontrar ainda uma filosofia que seja completa. Exatamente porque o nosso entendimento é um entendimento incompleto. As religiões que foram trazidas, que foram criadas, que foram oferecidas por aqueles espíritos que vieram e reencarnaram entre nós, e através dos estudos, através do exemplo, criaram essa forma de viver, criaram essa filosofia, apresentaram dentro de sua elevação. E não tenhamos dúvida de que certamente são espíritos elevados. Um espírito comum, um espírito fraco, não criaria uma filosofia como essa, sendo que ele não tem valores para isso. Só que, a partir do momento em que ele deixa de representar aquela instituição e outros o sucedem sem ter os mesmos valores, então naturalmente essa filosofia vai se deformando. Ela vai perdendo um pouco da sua solidez e ela começa a apresentar rachaduras, começa então a apresentar abalos na sua estrutura, e com o passar do tempo ela vai então se desfigurando, mantendo apenas o nome e a aparência daquilo que foi criada inicialmente. Falando para nós que o que importa da doutrina espírita, ela também tem as mesmas características. Lembrando que nós falamos de Allan Kardec, nós falamos dos vários encarnados que deram continuidade no estudo, no desenvolvimento da doutrina espírita, na presença do mundo espiritual, através das comunicações, através dos livros, através das orientações que chegam para nós, sempre tentando nos colocar em dia com aquilo que é a realidade do mundo espiritual e com aquilo que a própria doutrina pode passar para nós. Então não é apenas, por exemplo, um evangelho que foi publicado há 2000 anos e de lá para cá várias pessoas tentaram fazer interpretações. O benefício que a doutrina espírita tem é que ela está constantemente sendo atualizada, sendo observada, chamada a atenção. Cada vez que há um desvio daquilo que é a realidade do mundo espiritual, os espíritos aparecem e dizem exatamente aquilo que precisa ser consertado. Então nós estamos constantemente em atualização. Mas o importante é que não apenas eles nos apontem a direção, é importante que nós compreendamos essa direção. Porque eles podem dizer para nós, é importante que nós sejamos caridosos, é importante que nós tratemos o nosso semelhante com fraternidade, com solidariedade, falamos de solidariedade ontem também. Então, quando eles falam sobre isso, a gente pensa assim, não, realmente é muito bom ser caridoso, mas infelizmente eu não tenho tempo para isso. Infelizmente eu preciso tratar dos meus negócios, tratar dos meus problemas, tratar dos meus conflitos. Então, na verdade, nós muito pouco nos preocupamos com aquilo que vai além da nossa capacidade. Porque o que vai além da nossa capacidade entra no campo do sacrifício. Porque eu vou de acordo com as minhas forças, de acordo com a minha capacidade. Nós observamos muito isso dentro do mundo atlético, dentro do mundo esportivo. Quando nós temos aquele indivíduo que vai correr uma maratona, ele começa a correr, e então ele começa a entrar em exaustão, começa a entrar em fadiga, começa a vir um desânimo, de repente vem aquela injeção de ânimo e ele começa a correr mesmo sentindo dor. Essa dor já começa o sacrifício. Ele já começa a ir além das suas reservas, para poder alcançar o objetivo a que se propôs.
Dentro do mundo moral, que é esse que a doutrina espírita oferece para nós, é a mesma coisa. Eu sou caridoso até aquele limite. Eu sou compreensivo até aquele limite. Eu sou paciente até aquele limite. Mais do que isso já começa a me incomodar. E eu posso não estar disposto a sofrer esse incômodo. Então, na verdade, aquilo que vai além do nosso conforto se torna um sacrifício. E é aqui que entra para nós essa mensagem de Paulo de Tarso, que Emmanuel selecionou, se encontra lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 12, que ele coloca: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E isso já mostra claramente para nós que nós fizemos a nossa tarefa, sofremos as consequências dolorosas delas, né, de cansaço, de dores e tudo mais, mas é importante que nós levantemos e continuemos o nosso caminho. É aí que entra o nosso sacrifício. Esse sacrifício, que é dentro do campo moral, serve exatamente para trabalharmos esses valores dentro de nós, para nos elevarmos espiritualmente, para que nós consigamos de fato entrar em sintonia com aquilo que a doutrina espírita nos apresenta como uma filosofia de vida. Mais uma vez, doutrina espírita não é uma religião. Se nós pensarmos, né, entrando nesse debate, só abrindo um pequeno parêntese, Kardec mesmo falava por isso: se nós pensarmos que a doutrina espírita é como uma religião tradicional, então ela não é. Então o objetivo dela é fazer com que nós nos reconectemos, religuemos com Deus, através desse pensamento espiritualista, dessa mudança de conduta, dessa mudança de atitude. Não por aquilo que as religiões tradicionais apresentam, em termos de dogma: você só vai para o céu se você se ajoelhar, você só vai para não sei, você vai para um lugar, vai para o outro, através de crenças, de crendices, de fantasias. Não. A doutrina espírita para nós não é aquela praticada dentro do centro espírita. A doutrina espírita não depende daquilo que você lê. Depende fundamentalmente daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você fala e da forma como você age. Aí sim, quanto mais afinizados com aquilo que ela propõe para todos nós, mais fácil será a nossa elevação. Só que, naturalmente, vivendo num mundo como esse que nós vivemos hoje... Bom dia, pessoal que chegou. Vivendo num mundo como esse que nós vivemos, nós temos uma grande dificuldade. Porque é muito fácil nós sermos pessoas boas convivendo com pessoas boas. Se nós chegamos naquele centro espírita que é bem estruturado, que é bem orientado, que faz trabalhos bem organizados, parece que nós entramos no paraíso. Todo mundo sorrindo, todo mundo falando baixo, todo mundo se cumprimentando, o sorriso estampado no rosto das pessoas, apesar dos seus sofrimentos. Quando nós somos atendidos é sempre com cordialidade, sempre com educação, sempre com fraternidade. Aí de repente você precisa sair do centro espírita e você vai então para um departamento público para poder solicitar um serviço. Aí vai encontrar aquele funcionário mal remunerado, mal-humorado, sofrendo desse calor infernal, com problemas em casa. Ele desconta naquele que é exatamente o necessitado do serviço. Então a gente vê que ser pessoas boas dentro do centro espírita, muitas vezes aquele funcionário daquele departamento se torna um frequentador de uma instituição, ele é uma pessoa diferente. Mas quando ele sai de lá e ele volta para o seu ambiente natural, o estresse daquele ambiente, todo o desgaste, tudo aquilo que ele sofre de incompreensão, de dificuldades, aquilo acaba naturalmente o afetando, fazendo com que ele não consiga manter aquilo que era o seu propósito de vida, aquilo que era a sua filosofia de vida. A gente reforça bem essa palavra para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos qual é exatamente a minha forma de viver. Quando eu começo a reconhecer, bom, eu gosto de viver assim, mas eu gosto de ver esse programa, eu gosto de falar isso das pessoas, eu gosto de frequentar aqueles lugares. Quando a gente começa a analisar a nossa forma de viver, a gente começa então a lapidar. Bom, eu frequento esse lugar, então isso quer dizer que eu já não... Se eu continuar frequentando, eu vou continuar tendo dificuldades. Então eu vou modificar os ambientes onde eu frequento. Se eu continuo falando, pensando, fazendo isso ou aquilo, então é a hora de eu começar a modificar tudo isso para sempre tentar canalizar todos os meus esforços para viver da maneira mais correta. Não da maneira santificada, porque nós não temos ainda condições de mudarmos, né, de adotarmos essa mudança tão radical. Mas sempre com esse sacrifício, com esse esforço maior, de voltarmos ao trajeto original. Porque nós temos, né, como eu já passei para vocês, aquela minha frase de cabeceira, o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega.
Quando nós fazemos o nosso sacrifício, nós vamos então entrando no eixo, vamos dizer assim, seguindo naquela estrada, sem passarmos pelos percalços, né, que acontecem nas beiradas, onde tem o abismo de um lado, um matagal com animais peçonhentos do outro lado, umas pedras que podem rolar. Eu estou sempre no caminho certo. Agora, se eu teimo em andar para esses lugares, eu vou ter que me machucar e ser arrastado de volta. É aí que entra aquele pensamento que a gente sempre tem dentro da doutrina espírita, que nós nos educamos pelo amor ou pela dor. Esse amor não é o amor sorridente. Muitas vezes é o amor sacrificante. É aquele amor banhado com lágrimas. Mas é muito melhor você optar por esse sacrifício do que você ser sacrificado para poder aprender. Então, quando nós fazemos esse autoconhecimento, que é também uma expressão bastante utilizada, autoconhecimento, reforma íntima, filosofia de vida. Nós poderíamos, se tivéssemos um quadro negro, colocar essas 3 expressões e fazermos conexões muito interessantes entre elas. Percebendo que a chave do sucesso espiritual, ou o sucesso da nossa elevação espiritual, depende dessas 3 expressões. Primeiro eu busco a minha filosofia de vida, depois eu faço uma análise do meu autoconhecimento, e depois eu faço uma reforma íntima para poder ajustar as coisas. Essas 3 palavras, essas 3 expressões são a base de tudo aquilo que vai nos proporcionar esse crescimento, essa elevação. Então, fazendo esse sacrifício pelo amor, significa que denota claramente os nossos esforços para contermos as nossas más inclinações. Conforme os espíritos disseram, conforme o Espírito Verdade passou a Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para conter as más inclinações. Então, nós precisamos pensar assim, essa elevação tem um propósito. Você se lembra que de uma outra vez eu passei para vocês um pensamento que dizia assim, por que nós temos que ser bonzinhos num mundo onde as pessoas não são necessariamente boazinhas? Por que eu tenho que ser honesto num país onde as pessoas vivem em função de suas espertezas? Por que eu tenho que me sacrificar se as pessoas pisam umas nas outras? E aí então a doutrina nos chega e nos diz assim, isso que você está vendo agora é o cenário que você vive, mas essa não é a sua realidade, porque você é um espírito imortal e você tem muito mais a alcançar do que esse espaço limitado onde você vive. E aí então a gente começa a vislumbrar um terreno que está diante de nós, bem adiante, além das muralhas, né, da matéria que nos prende aqui, e que nós podemos trabalhar aqui agora para alcançarmos esse terreno que vai além. Então nós temos um propósito. Eu sei por que eu tenho que ser uma pessoa boa. Eu sei por que eu preciso fazer esse sacrifício. Eu sei o que eu desejo para mim, porque eu já consegui vislumbrar. E não é de uma forma fantasiosa, porque todas as filosofias de vida envolvidas com instituições religiosas também trazem a sua filosofia de vida. Se você for uma pessoa boa, você vai para o céu. Se você for uma pessoa má, você vai para o inferno. Então trazem as suas fantasias, trazem as suas interpretações, trazem as suas alegorias, mas todas elas apresentam a mesma proposta. Você terá alguma coisa melhor se você se comportar de uma forma melhor. Como a nossa visão, dentro da nossa posição naturalmente, ela é bastante clara, ela é bastante realista, nós fazemos isso com muito mais motivação e compreendemos que não adianta nós nos fecharmos dentro de nós mesmos para alcançarmos essa felicidade, porque ela não vai acontecer assim. Para você mostrar que você realmente se transformou, há a necessidade de você transbordar aquilo que desenvolve dentro de si mesmo para atingir o ambiente onde você se encontra. Se eu, por acaso, me considero uma pessoa de bem, esse bem vai se refletir através da caridade, vai se refletir através do amor, da compaixão, da fraternidade, da solidariedade, tudo, da paciência, todos esses valores, eles vão se somando e acabam depois se transbordando e afetando as pessoas. Mas a gente acaba observando que o mundo hoje pensa assim, eu sou uma pessoa boa, porque eu não faço mal para ninguém. Mas como dizem os espíritos, não fazer o mal não significa muita coisa, se você também não faz o bem. Porque você acaba ficando simplesmente neutro. A neutralidade é algo negativo dentro da evolução. É algo positivo se por acaso nós vivemos naquele atraso. Então, sair daquele atraso negativo para chegar na neutralidade, certamente é uma evolução. Mas ela está muito longe
de ser aquilo que vai realmente nos impulsionar para esse crescimento. Então, sabemos por que sermos pessoas boas, sabemos por que sermos pessoas de bem, sabemos por que temos que mudar a nossa atitude, mudar o nosso comportamento. Já temos essa compreensão. O Brás colocou, né, o reconhecimento do eu real não é fácil. E não só não é fácil, Brás, como a gente ainda talvez não tenha condições ainda de fazer isso. Então, quando se fala em autoconhecimento e tudo mais, hoje nós temos a psicologia que procura fazer isso, nós temos as filosofias que procuram fazer isso também, mas é difícil para nós, porque, como eu falei, você tem essa proposta de mudança, mas a influência daquilo que existe à nossa volta, do mundo, traz para nós uma grande dificuldade. Dá a impressão de que a gente não tem tempo de fazer isso, porque você precisa se preparar para fazer essa busca interior. E esse preparo depende do quê? De você estar harmonizado consigo mesmo, de você estar com o pensamento voltado para isso mesmo. Mas quando você não consegue, você começa a pensar assim, não, eu vou me autoconhecer. Aí de repente vem alguém, te cobra alguma coisa, você tem um compromisso, você tem aquele problema para resolver, aquele desgaste todo, e a gente acaba se esquecendo. Que a nossa vida, embora exija de nós a atenção para resolver todas essas pendências que vão surgindo, todos esses desafios, ela também espera que nós busquemos algo além disso tudo e compreendamos que a nossa presença aqui é importante, mas é importante nós compreendermos também que a nossa presença aqui é passageira. E é essa compreensão da nossa passagem que vem então o sacrifício. De vivermos o nosso dia a dia com todas aquelas dificuldades e mais um pouquinho saber lidar com essas dificuldades de um modo equilibrado. Esse equilíbrio para nós é exatamente o grande sacrifício. E esse equilíbrio só pode ser praticado se por acaso nós conseguimos entender realmente esse nosso eu real. O Hermes colocou, talvez egoisticamente, eu digo vez que outra, né? Esse não é meu mundo. A Edith fica brava comigo, né? Pois é, muitas vezes a gente fala assim, esse mundo não é o meu. De repente nosso mundo pode ser pior, né, Hermes? Então muita gente fala assim, ó, para que eu quero descer, desce e vai pegar o ônibus que te pertence. Porque se você pertencesse ao mundo melhor, certamente você saberia o que fazer aqui. Então a gente quer sempre se livrar da responsabilidade de mudar o nosso mundo. Falamos sobre isso ontem, no nosso estudo, né, que nós tratamos de expiações coletivas, né, falando do livro Obras Póstumas, né, e falando de expiação coletiva, a gente lembrou que muitas vezes, fazendo parte de uma sociedade da qual nós participamos para torná-la do jeito que ela é, isso mostra nossa grande afinidade com ela. Roberta colocou, né, ter vontade sincera, né, me conhecer implica mudar, implica aprender o auto-perdão, e os nossos problemas maiores, orgulho, egoísmo, precisam ser deixados de lado para isso. E é isso exatamente que eu falava, Roberta. Como é que você vai deixar o orgulho e o egoísmo convivendo com um mundo em que o orgulho e o egoísmo são os dois sentimentos mais intensos presentes? Em que as pessoas querem se destacar, se vangloriar uma em cima da outra. O egoísmo de uma quer sempre puxar a melhor parte da vida para ela e não para o outro. Então a gente vive o tempo todo. Você quer ser generoso e tem alguém te sugando, tem alguém querendo tirar aquilo que você tem. Você quer ser humilde, vem alguém que pisa em você porque se acha melhor. E aí então a gente não consegue, porque como se diz popularmente, né, ninguém tem sangue de barata. Você acaba reagindo contra isso. E essa reação se dá exatamente pagando com a mesma moeda. Nós acabamos nos tornando exatamente aquilo que nós brigamos para não sermos. E essa influência ela é muito mais presente do que a nossa convicção dessa realidade, dessa filosofia. Nós adotamos uma filosofia que é linda, que é positiva, que é estimulante, que é profunda, mas a realidade é muito mais intensa do que isso. O que você disse, a nossa afinidade, né? Aí vem a força de vontade sincera, que entra naquela reserva do sacrifício. Falando um pouco de, só uma comparação simples, né? Um pouco de aviação, nós temos ali o avião que tem um combustível, uma quantidade de combustível no seu tanque, nos seus tanques, né? Mas ele sempre tem ali um pouquinho a mais que é reserva de emergência. Então nós temos ali os nossos limites para lidarmos, né, as nossas reservas energéticas. Quando eu falo de energia, é energia não apenas orgânica, mas energia moral, vamos dizer assim. É uma expressão nova, mas dá para compreender o que eu quero dizer. Então nós temos ali a nossa reserva de energias
para poder lidar com o nosso dia a dia, com a nossa existência aqui, e tem aquele pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais é o que vai fazer exatamente com que nós nos elevemos. E isso é muito difícil. Vamos então aqui, bom dia, grande abraço, Balque, bom dia pessoal que chegou. Então vamos aqui para o nosso texto. Mais uma vez, Paulo de Tarso diz para nós: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E diz para nós aqui Emmanuel, desenvolvendo o raciocínio em torno dessa passagem. Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significam um alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos 1000 lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião de futilidades, o acúmulo de futilidades da vida inferior. Quando a gente fala aluvião de futilidades, esse acúmulo de futilidades, isso é aquilo que a gente acha importante. A gente fica mimado porque a gente quer a vida de um jeito, a gente quer a vida do outro, a gente quer comprar isso, a gente quer ir para tal lugar, quer viver desse jeito. A gente pergunta, mas qual é exatamente a importância disso diante desses valores espirituais? A gente vai falar assim, olha, na verdade nenhum, mas certamente eu ficaria muito feliz de ter esse estilo de vida, de ter aquele objeto, de estar naquele lugar, de estar nessa posição. Então esses mimos que nós temos, que na verdade, pois é mimoso, dengoso, né, Miriam? Então esse excesso, porque os espíritos passam para nós, Kardec trouxe lá no Evangelho, o supérfluo e o necessário. Aliás, falou disso também no Livro dos Espíritos. O supérfluo e o necessário. O supérfluo não significa necessariamente coisas muito caras. Muitas vezes são mimos, chamegos que nós queremos fazer, que nós acabamos nos aborrecendo, ficando triste porque não tem. Eu queria tanto a coisa daquele jeito, eu queria tanto que as coisas fossem assim, eu queria tanto ter aquilo, mas a gente não tem. Então a gente começa a fazer aquele bico, como as crianças fazem, que na verdade todos nós fazemos, dá aquela franzida na sobrancelha, faz aquele bico, cruza os braços e fica fungando. Porque simplesmente não conseguiu satisfazer aquele capricho. E isso para nós é o quê? O aluvião de futilidades da vida inferior. A vida inferior é exatamente essa vida que nós alimentamos pelo fato de não compreendermos ainda. A Vaninha falou que no meu PVT que não faz bico, mas depois eu conto umas realidades a respeito dela que eu conheço. Então, a gente fica nessa vida inferior alimentando e a gente se esquece exatamente da vida superior que a gente quer buscar. E é aí que eu falo, a vida inferior para nós é muito mais intensa do que aquilo que o mundo espiritual superior pode oferecer. Então a gente acredita, mas não tem a convicção necessária para isso. E continua. A invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. Esses aborrecimentos, tudo aquilo que nos incomoda. Eu estou incomodado com o que vem na televisão, incomodado com a família, incomodado com o trabalho, incomodado com o meu jeito de viver que não me satisfaz. Então, são vermes que vão ali sempre infestando esse nosso organismo moral, fazendo com que nós nos esqueçamos exatamente daquilo que é importante para alimentarmos os nossos valores. Joana de Ângeles chama de doenças da alma. São os germes psíquicos que nós alimentamos em nossa mente. E continua, a lama da inveja e do despeito. Todo mundo é assim. Ontem nós falamos sobre um pouquinho sobre política e espiritismo, trouxe assim, só uma breve linha de raciocínio a respeito desse tema, e eu falava exatamente isso. A gente não tem aquela caridade de pensar assim, os nossos governantes estão aí, vamos torcer para que eles acertem. Mas como eles ficam provocando pelo fato de terem ganho a eleição, de estarem ocupando uma posição de poder, a gente fica torcendo para dar errado. E quanto pior, melhor. Tomara que eles errem, tomara que eles sejam pegos na corrupção, tomara que eles caiam, que eles sejam derrubados. E a gente se esquece que tudo aquilo que acontece na posição em que eles se encontram afeta a nossa vida de modo geral. Então a gente tem isso no campo da política, no campo pessoal, no campo do trabalho, da família, do vizinho, do amigo, tudo isso. Não, principalmente, Balk? Se for aí, então é muito maior. E a gente tem isso, como eu já falei para vocês, a gente tem isso tão presente dentro de nós, que as nossas brincadeiras se tornaram brincadeiras baseadas na inveja e no despeito. É aquela brincadeira, entre aspas,
sacaneando o amigo, né? Fazendo uma piada a respeito dele, se de repente ele torce para um time de futebol diferente, se por acaso ele mora numa cidade diferente. E a gente coloca ali entre aspas, né, São Paulo, paulistas e cariocas, por exemplo. Então a gente fica com esse despeito, com essa inveja, alimentando isso no nosso dia a dia em tom de brincadeira, mas que na verdade isso se manifesta de uma forma muito real nas situações sérias do nosso dia a dia. Aquilo que a gente brinca é aquilo que faz parte da nossa realidade. Se eu não brinco, é porque aquilo para mim não tem graça. Se não tem graça é porque me incomoda. Se eu brinco, é porque não tem problema nenhum. A gente vê isso na questão do racismo, a gente vê isso na questão dos preconceitos. Continua. As trovoadas da incompreensão são outros elementos, são outros bloqueios, obstáculos que nos impedem de alimentarmos esses valores. Trovoadas de incompreensão. Imagina se cada vez que nós praticarmos uma incompreensão ou sofremos uma incompreensão, soasse um som de trovão em cima de nós. Nós viveríamos o tempo todo com esses estrondos, contínuos, constantes, o tempo todo acontecendo, porque todos nós vivemos situações assim, em grau maior ou grau menor. Os granizos da maldade. Imagina se cada maldade praticada fizesse com que caísse um granizo do céu e atingisse aqui o ambiente onde nós vivemos. Nós viveríamos no mundo pré-histórico, aliás, nem mundo pré-histórico, né? Nós viveríamos naquele período de formação da Terra, onde elementos do espaço, onde vulcões, terremotos, aconteciam com frequência. Os detritos da calúnia. Se cada vez que uma calúnia fosse proferida, nós sentíssemos o cheiro de deterioração daquilo que foi lançado, nós viveríamos o tempo todo naquele odor insuportável. A canícula da responsabilidade, ou seja, aquele calor infernal da responsabilidade, o frio da indiferença. O mundo hoje nos coloca nessa condição de indiferença uns com os outros. Não é indiferença de você fazer de conta que o outro não existe. É a indiferença de você não se preocupar com o que o outro está passando. Nós vivemos isso o tempo todo, dentro de nossas casas, dentro da nossa pequena sociedade onde a gente vive. A secura do desentendimento. Quantos desentendimentos acontecem por aí o tempo todo? O escarracho da ignorância, ou seja, a impregnação da ignorância. As nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Todos esses elementos que nós citamos agora são obstáculos que nos impedem de vivermos esse sacrifício de transformação espiritual. Todas as forças imponderáveis, diz para nós aqui o texto, da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Ou seja, aqueles que adotam uma filosofia de vida transformadora. Aquele que adota uma proposta de elevação espiritual. E aquele que vive dessa forma é chamado de careta, de caxias, de fanático, de santo, né? E ironicamente chamado de santo. Então ele começa a receber críticas simplesmente porque ele não vive aquilo que as pessoas de modo geral vivem. Eu não gosto do ambiente, eu não gosto de falar essa expressão, eu não gosto de assistir aquele programa, eu não gosto daquelas companhias, tudo isso. Ah, mas você é muito isso, você é muito aquilo, simplesmente porque você fez uma opção pessoal de não viver aquilo, independente das escolhas que os outros façam. E num debate a gente vai dizer assim, mas eu não estou preocupado com o que você gosta. Se você gosta, continua, não tem problema, eu só estou dizendo que eu não gosto. Ah, mas você é muito isso. Então, na verdade, forças imponderáveis da existência humana como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Nessa comparação que Emmanuel faz aqui, ele faz uma comparação fazendo uma analogia com o esforço físico, em que você desce, né, agindo ali a favor da força da gravidade,
com muita facilidade, mas o retorno subindo contra essa força é muito difícil. Então nós pensamos que todos esses elementos negativos que existem no nosso mundo hoje, as pessoas se comportando, todo mundo pensa assim, as pessoas se rebelando contra o que está acontecendo. A gente vê hoje, no Brasil em especial, mas a gente pode estender isso para o mundo tranquilamente, as pessoas se manifestam na televisão sempre com revolta, sempre com cansaço de viver daquela forma, as tragédias acontecendo, os quebra-quebras, os protestos, as incitações provocativas que um faz contra o outro. Então, o mundo está tão contaminado com esse modo de viver que é como se fosse uma corrente de um rio. E você está em pé no meio daquele rio, imaginando que não seja um rio tão profundo, que você está tentando caminhar no meio desse rio, mas aquela força contra você. Então você tem duas opções: ou você fica parado fazendo aquela força sem sair do lugar, ou você faz aquele sacrifício extra tentando caminhar contra essa corrente, ou você se deixa levar por ela. Várias vezes os espíritos se manifestam falando sobre aquilo, né, aquela expressão que André Luiz utiliza, psicosfera, ou seja, como se fosse uma camada fluídica, camada energética de pensamentos em torno do nosso planeta, mostrando como se fosse aquele planeta azul, né, da forma como nós vemos nas fotografias ou nas gravuras que são feitas a respeito da Terra. Mostra aquele planeta bonito, azul, né, com aquelas nuvens e tudo mais, mas em volta dessa bola azul, aquela nuvem cinza de poeira. E essa nuvem cinza é exatamente o resultado dos nossos pensamentos. E os espíritos lembram que há momentos na nossa vida em que essa nuvem se transforma, que é o caso, por exemplo, do Natal. Eles dizem, a qualidade dessa nuvem se modifica exatamente porque nós modificamos o nosso modo de pensar, influenciados por esse momento de fraternidade, esse momento de comemorações, mas não é tanto assim também. Mas ele consegue se modificar. Quando o nosso mundo se encontra em conflitos, guerras, conflitos de toda a ordem, com sofrimento e tudo mais, essa nuvem se modifica na sua qualidade. Se torna realmente mais cinzenta, mais escura, mais densa, porque nós criamos isso tudo. Então nós vemos que a qualidade dessa psicosfera do nosso planeta, ela é compatível com as nossas aflições. E nós tentarmos pensar, obrigado, Frinha, tentarmos pensar de um modo diferente disso, é exatamente nadar contra essa corrente. É tentarmos fazer aquilo que os outros fazem. Tentar não fazer aquilo que os outros fazem, ou tentar fazer aquilo que os outros não fazem. Então eu digo assim, o mundo pode ser assim, mas eu quero ser diferente. E esse eu quero ser diferente não é eu quero ser diferente de modo egoísta. Não, eu quero ser caridoso e eu quero que o mundo se exploda. Ele já começou bem, né? Eu quero ser uma pessoa generosa, mas o que ele faz não é problema meu, é problema dele. Já começou mal também. Porque na verdade essa autodoação do amor, esse transbordamento, né, esse transbordamento desses valores que existem dentro de nós, é exatamente a grande demonstração de transformação que nós temos. Então, pensarmos dessa forma, né? O Hermes colocou, ser diferente pode ser autista, né? É o estranho, é aquele que é sempre criticado porque você age diferente. Você pensa diferente, você fala diferente. Porque ou você é criticado ou você é endeusado. Então hoje, quando nós pegamos esses grandes ícones que surgem no nosso mundo, que são aqueles que vocês já conhecem, que eu sempre pego como referência, eu preciso pesquisar outros nomes, né, para mudar um pouquinho esse repertório. Mas eu sempre falo de Jesus, Buda, Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, eu coloco esses nomes, né? Então o Hermes, por exemplo, que é uma pessoa muito generosa, e é mesmo. Então quando a gente fala nesses nomes, a gente pensa assim, o que eu tenho que fazer? A Vaninha também colocou o nome dela aqui. Começa a chover um monte de PVT assim, eu. Humildade zero, né, para vocês, mas vamos lá. Então a gente pega esses elementos, esses ícones, em vez da gente observá-los como sendo uma referência para que nós nos comportemos de um modo semelhante, nós continuamos estagnados endeusando aquilo que eles fizeram. Algumas vezes parados no meio daquela corrente,
enquanto ela fica forçando, a gente fica estagnado, observando aqueles que nadam e a gente fica, olha que lindo, ele consegue nadar contra. Mas nós não nos esforçamos o suficiente para nadarmos como eles, ainda que seja com braçadas mais frágeis, braçadas menos intensas, mas são braçadas produtivas. Então, ou nós criticamos, olha lá o exibido, ele só está fazendo isso para aparecer. Ou então a gente fala, nossa, que lindo que ele está fazendo, olha como ele consegue. Mas a pergunta é, e nós não vamos fazer nada? O que a gente faz para nós nos movimentarmos? Essa ideia que nós temos, né, que o sangue de Jesus salva. Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Ou seja, é o nosso esforço pessoal, é o nosso sacrifício individual que vai nos trazer para nós realmente os resultados que precisamos. Precisamos demais ter essa compreensão de que é o nosso trabalho que vai modificar realmente o nosso modo de viver. Fernando colocou bem, os espíritas já conhecidos por serem estranhos e opacos de sentimentos, né? Pois é, muitos desses, né? Não basta existir, é preciso viver, Balk lembrou aqui de Vitor Hugo. Né? Então, essa vivência deve ser uma vivência produtiva. Essa vivência produtiva é uma vivência transformadora, não é uma vivência de adoração, que é o que acontece normalmente conosco. Lembra quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, tem lá um capítulo falando sobre a vida contemplativa? O que é a vida contemplativa? É nós ficarmos parados adorando aquilo que dá certo. Mas nós não produzimos também aquilo que dá certo. Para fecharmos. Não recues diante da luta, se realmente já podes ingressar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda a espécie de dificuldades, segue para frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Ou seja, façamos aquilo que temos a possibilidade de fazer. Não queiramos fazer aquilo que os outros fazem, porque muitas vezes eles podem ser realmente muito mais evoluídos que nós. E aí eles têm condições maiores. E eu também não preciso ficar observando aquele que faz pouco. Eu tenho que fazer aquilo que eu posso fazer. Mas esse posso fazer entra naquela reserva de emergência, que já entra na categoria do sacrifício. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. No nosso modo de pensar, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir e do nosso modo de sentir. Tudo isso, né, a Ciência Luz colocou, né, nós temos aquilo daquilo que damos. E esse temos não é um temos estagnado, é um pacote fechado. Essa nossa reserva ela é aberta para nós colocarmos mais elementos tanto quanto nós pudermos. Ela é expansível, ela pode se ampliar, ela pode crescer. Cada vez que eu vou colocando um elemento, naturalmente esse meu tanque de reserva ele vai se expandindo. E é essa expansão que vai mostrar exatamente aquilo que... Exato, Balk, ela é elástica. Se eu tenho só isso, quando eu começo a me transformar e absorver algo mais, ele vai se expandindo, ele vai se estendendo cada vez mais. Então pensemos nisso. Não deixarmos essa nossa reserva de valores estagnada. Ampliemos sempre que possível. Renovemos esse nosso estoque. Tragamos para cá coisas novas. Fechamos aqui então o nosso estudo de hoje, pessoal. Mais uma vez, movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Essa é a nossa mensagem de hoje, o texto número 52 do nosso livro Fonte Viva, Servir e Marchar. Então essa é a mensagem para as nossas reflexões aí no fim de semana, e eu vou passar para o professor para fazer aqui o encerramento para nós.